Olá pessoal, bem-vindos ao canal Encantamente. Eu sou Márcio Flizikowski, hipnoterapeuta e Master em Programação Neurolinguística. Gosto de brincar que também sou aprendiz de feiticeiro. E hoje vamos conversar sobre como utilizar a hipnose para potencializar o prazer e atenuar a dor. Antes da gente entrar no tema, vou pedir uma gentileza para vocês. Clica no curtir aqui embaixo. Isso nos motiva a produzir mais vídeos de qualidade para vocês. Aproveita, faz a inscrição no canal, aciona o sininho, porque assim, toda vez que um novo vídeo for pro ar, que a gente publicar um novo conteúdo, você vai ser avisado. Vamos começar nosso vídeo de hoje falando sobre os instintos básicos do ser humano. Desde o tempo dos hominídeos, lá no tempo das cavernas, o ser humano tem dois instintos que guiam todas as suas atitudes: fugir e lutar. Fugimos e lutamos o tempo todo, desde o tempo das cavernas. Lá atrás, os hominídeos lutavam pelo quê? Pelo alimento. Eles caçavam os animais menores para conseguir sobreviver. Por outro lado, eles fugiam dos animais maiores. Por quê? Porque senão corriam risco de morte. Parece algo evidente, né? Esse instinto de lutar e fugir, nos tempos atuais, foi traduzido para dor e prazer. Claro, porque hoje não precisamos mais lutar por alimentos, muito menos fugir de animais menores. Hoje, os nossos instintos estão baseados em buscar o prazer e fugir da dor. Nesse aspecto, dentro da hipnose e da programação neurolinguística, existe uma abordagem, uma estratégia que possibilita com que a gente atenue ou potencialize sensações, ou seja, a gente consegue tornar uma sensação muito mais forte ou muito mais fraca. Claro, é evidente que a gente sempre, em regra, e eu já vou explicar o porquê desse em regra, buscamos potencializar as sensações que nos dão prazer, que nos dão alegria, as boas sensações. E buscamos atenuar as sensações que nos dão prazer, as sensações que nos deixam triste. Eu falei em regra porque em algumas situações é necessário potencializar a dor, mas são exceções. Por exemplo, em alguns casos de fobia, uma das únicas soluções é levar a fobia até o extremo, causando um limite de dor da fobia na pessoa. Outras situações referem-se a, por exemplo, a questão do luto, em que a pessoa ainda não passou pelo processo de aceitação da perda e infelizmente vai ter que passar por esse processo e aí vai ter que passar pela dor. Mas tirando essas exceções, em regra, nós buscamos ampliar aquilo que nos dá prazer e diminuir aquilo que nos causa dor. E na hipnose nós temos uma abordagem, uma estratégia muito eficaz para conseguir fazer isso. É a associação e a dissociação. A associação e a dissociação se referem à forma como experimentamos determinadas situações, determinados episódios. A forma como revivemos determinadas experiências. Ela pode ser associada, em que nós revivemos determinada experiência, passamos por essa experiência participando dela como sujeitos ativos. E dissociado se refere a viver essa experiência sob uma terceira visão, com um olhar de fora, dissociado, em que não participamos, somos apenas um espectador terceirizado, um espectador oculto. Em termos práticos, qual a diferença entre você estar associado e dissociado? Primeiro ponto, quando se está associado, as sensações tendem a ser muito mais fortes, elas tendem a ser ampliadas. Quando se está dissociado, você está observando o evento, a experiência,
por uma terceira pessoa, mais distante, e por isso as sensações, as emoções ligadas àquele episódio tendem a ser menores. Para trabalhar com um exemplo prático, é como você assistir um filme normal ou assistir um filme em realidade virtual. Assistir um filme normal em que você está vendo o filme na tela de cinema ou na televisão da sua casa, você está dissociado. Você até tem as sensações, mas você tem um distanciamento delas, logo as emoções são menores. Agora, se você já experimentou a realidade virtual, você está participando ativamente daquele episódio, daquela narrativa, daquela experiência. E as suas sensações tendem a ser extraordinariamente fantásticas. Eu vou fazer uma parte aqui para contar algo pessoal meu. Quando eu fui para Disney com as minhas filhas, uma das coisas que eu fiquei mais apaixonado era pelos equipamentos de realidade virtual, os simuladores da Disney. Tem um simulador de Star Wars que era fantástico, porque além do visual, você se mexia na cadeira, as cadeiras se mexiam e a experiência é algo fantástico. Parece realmente que você está vivenciando aquilo. E você estava associado, participando daquele filme em realidade virtual. Ficou clara a diferença entre associação e dissociação? Ótimo! Acredito que você é uma pessoa inteligente e já percebeu o como utilizar a associação e a dissociação em termos práticos para potencializar ou diminuir as sensações relacionadas a determinada experiência. Em termos práticos, basicamente a situação se resume da seguinte forma: se você vai trabalhar com o sujeito, ou você mesmo vai experienciar uma situação ruim, em que há emoções negativas ligadas a ela, o mais indicado é você fazer isso dissociado, para atenuar. Ninguém é obrigado a sofrer de novo. Você não precisa sofrer necessariamente. Tudo aquilo que você sofreu no episódio que você vai reviver ou talvez criar. Então a melhor opção é fazer isso dissociado. Em contrapartida, se você vai experimentar algo bom, que vai te trazer boas sensações, que vai te deixar feliz, que vai criar sentimentos positivos, a melhor opção é que você passe por essa experiência associado. Essa é a regra. Mas o estado da arte de usar a estratégia de associação e dissociação é saber trabalhar os dois com nuances diferentes e com todo um aspecto diferenciado em que você trabalha várias situações e trabalha a associação e a dissociação o tempo todo, potencializando ou atenuando emoções. Acho que a melhor forma de explicar como utilizar associação e dissociação é dando um exemplo, contando uma história. As histórias são extremamente poderosas, né? Eu tive um cliente que passou por um evento traumático na sua infância e por isso tinha dificuldade de relacionamento com o seu pai. O que eu fiz com ele? Eu fiz ele relembrar essa situação, mas eu fiz ele relembrar dissociado. Mais que isso, era um evento traumático com certa força. Então eu fiz com ele algo que eu chamo a técnica da tela de cinema. Eu fiz ele assistir a cena como se ele estivesse no cinema, vendo o filme da vida dele. E aí ele reviu a cena que causou o seu trauma com um distanciamento e foi possível ressignificar aquela cena. Ele estava dissociado, o impacto emocional foi bem menor e o resultado foi satisfatório. Só que aí entra o estado da arte. O que eu fiz com ele? Em determinado momento eu parei para ele, pedi para ele parar a cena. Logo depois que o evento traumático aconteceu. Ele lá vendo a sua versão criança. Logo após o impacto daquele trauma. Era um momento muito difícil. Claro que ele gerou empatia pela sua versão criança. O que eu fiz? Eu fiz ele se levantar, ir até a tela de cinema. Olha que fantásticas coisas que a gente consegue fazer em transe hipnótico. Pedi para ele retirar a sua versão infantil da tela, conversar com aquela criança e explicar para ela todas as coisas boas que ela ia experimentar, todas as coisas maravilhosas que a vida guardava para ela. E aí o que eu fiz? Eu fiz ela abraçar e incorporar naquela criança todas as sensações boas, todas as alegrias que aquela criança iria passar na sua vida.
Eu fiz ela se associar àquela criança. A hora que ela transferiu para aquela criança todas essas sensações boas, eu pedi para ela sair da criança, se dissociar, pedir para a criança voltar para a tela de cinema, continuar o filme e o sujeito voltar ao seu local. Entendeu a mágica da associação e dissociação? A abordagem de associação e dissociação, a estratégia relacionada a experienciar algo associado ou dissociado, também pode ser utilizado para desenvolver recursos, para desenvolver novas habilidades ou para rever, aprender com erros do passado. Uma das formas de fazer isso é por meio da técnica de posições perceptivas, que basicamente você consegue reviver uma situação do seu passado e, por meio dessa revivência da sua experiência, conseguir desenvolver recursos. Outra forma de se utilizar também a abordagem de associação e dissociação, a estratégia de experienciar algo associado ou dissociado, está relacionado ao desenvolvimento de recursos do sujeito. Um exemplo é a técnica da posição perceptiva. Basicamente, a técnica da posição perceptiva, você faz a pessoa reviver algo, imaginar uma situação que já passou por ela, em que ela vivencia aquilo em 3 posições perceptivas, 2 associadas e uma dissociada. Ou se tiver mais pessoas envolvidas no evento, você pode fazer mais associações. Você faz ela relembrar aquela situação, num primeiro momento, associado a ela mesma, em que ela vai sentir tudo o que ela sentiu naquela situação, seja uma discussão com alguém do seu relacionamento familiar, seja uma conversa profissional no trabalho, seja uma conversa com um amigo, independe. Então ela vai reviver tudo isso, ótimo, e vai poder fazer uma análise sobre aquele momento associado. Em seguida, você pede para ela reviver tudo aquilo, só que agora associado a outra pessoa que participava, para tentar compreender, para assimilar a visão daquela pessoa sobre aquele evento. E aí você vê tudo sobre os olhos daquela pessoa. Você vê como você agiu, tudo sobre uma ótica de outra pessoa, do seu interlocutor. Essas 2 perspectivas são associadas, em que você estava lá dentro. Por último, você pede para a pessoa imaginar e relembrar a mesma situação, só que agora como uma terceira pessoa, um sujeito oculto, observando as 2 pessoas, você e o seu interlocutor, analisando com um certo distanciamento e com uma carga emocional bem menor e compreendendo o que você poderia usar de positivo, o que você poderia melhorar, o que você poderia excluir, todas as formas em que você poderia desenvolver recursos para que numa situação similar no futuro você consiga ter resultados melhores. Acho que vocês estão começando a compreender a mágica de usar a associação e a dissociação nos processos generativos, nos processos de desenvolvimento de recursos e de solução de problemas. É algo fantástico. Você pode usar a abordagem, a estratégia de associação e dissociação em diversas técnicas. Ensaio mental, ponte ao futuro e até algumas situações de conversa entre as partes, squash visual. Você tem resultados fantásticos. Tudo depende do seu objetivo. Sempre que você quiser uma experiência com maior intensidade emocional, em que você possa sentir o acontecimento como se estivesse participando dele, você usa a associação. Se você quiser um distanciamento mais racional, uma análise mais crítica, você usa a dissociação. Lembrando que você pode trabalhar os 2. Você pode começar associado e terminar dissociado. Você pode começar dissociado e depois se associar. Você pode se associar a uma terceira pessoa. Você pode enxergar a coisa sobre a ótica das outras pessoas, o que é fantástico. São todas opções e alternativas para utilização dessa estratégia. Qual o grande segredo? Experimentar, fazer. Quanto mais você utilizar a associação e a dissociação, você vai perceber que vai dominar elas de uma forma melhor e vai ter cada vez mais resultados mais extraordinários. Gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham compreendido toda a estrutura de utilização da associação e dissociação. O potencial é fantástico.
Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, um comentário, uma sugestão, aproveita e comenta aí embaixo. Vai ser um prazer ler os comentários de vocês e poder responder. Também se inscreve no canal, aciona o sininho. Toda vez que entrar um vídeo novo no ar, você vai ser avisado, o que é muito legal. E, por último, não esquece de curtir. Ou, lembra de curtir, clica ali, não custa nada, é só movimentar o mouse e dar um clique. Isso nos motiva e incentiva a produzir mais e mais vídeos de conteúdo. Agradeço pela participação de vocês, pessoal, e até a próxima! Gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham entendido.